Momento da pregação, Bruno G, edição de número 67, a parábola dos lavradores maus, São Mateus 21, 33 ao 46. Leamos o texto sagrado. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores apoderaram-se dos servos, feriram um, mataram o outro, e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o verdadeiro herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhes eles: dará afrontosa morte a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feita isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, receavam o povo, porquanto o tinha por profeta. Seguindo aí na mesma tônica das parábolas, né, que São Mateus vai relatando, essa é a segunda de uma, entre aspas, trilogia de parábolas que vai na sequência, né? Já meditamos na parábola dos dois filhos, agora dos lavradores maus, e a seguinte das boldas. Aqui Jesus fala, portanto, de um homem, pai de família, representando Deus, que tinha plantado uma vinha e tinha colocado perto de um valado e construindo nesse lugar um lagar. Edificou uma torre e deu para os lavradores cuidar, e ausentou-se. Essa vinha, produzindo frutos, ou pelo menos era para ser cuidada, para que produzisse frutos, e para que também a vinha, né, pudesse continuar cada vez mais dando frutos, e aquilo começasse, portanto, a prosperar. No entanto, o que ocorre é justamente aquilo que era contrário da vontade do dono da vinha, daquele que cuidava do parral de uvas, né, que era o proprietário, melhor dizendo. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos, pois tinha confiado aos seus para que laborasse, para que cuidasse, cultivasse a vinha, e, portanto, tinha em sua mente que na hora da colheita dos frutos, realmente
se tivesse os frutos já colhidos e tudo dentro dos conformes. Então enviou os seus servos que ficavam junto com ele. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Veja que aqui nessa parábola, os maus lavradores são o povo judeu. São aqueles que rejeitaram Cristo Jesus, ou que iriam rejeitar ainda, né? E que estão rejeitando. Os servos desse patrão, desse proprietário, são exatamente cada um de nós que pregamos o Evangelho. E aqui na parábola, na época de Cristo, simbolizava exatamente João Batista, que foi percussor do Evangelho, ou até antes de João Batista, né? Os profetas, os líderes de Israel e tantos outros foram feridos, mortos e apedrejados. E Jesus aqui até está se referindo a algo que a posteriori iria acontecer. Nós lembramos que Estevão foi apedrejado, isso é relatado lá por Lucas em Atos dos Apóstolos. Que os próprios apóstolos, muitos deles foram mortos cruelmente, né? Como Tiago foi decapitado, como Paulo, Pedro, inclusive, segundo relatos históricos, quis ser morto de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo, pois ele não queria ser morto que nem o mestre, porque não era digno e tal, entre aspas, honra ou benefício. Muitos foram feridos, a igreja foi ferida, Paulo foi perseguido, tantos outros foram perseguidos. Porque nós temos que pensar, por exemplo, o livro, eu já disse lá no início das explanações no livro de São Mateus, que esse livro foi escrito, por exemplo, após o livro de São Marcos. No Novo Testamento, a Bíblia não segue uma ordem cronológica, ela segue uma sequência dela própria. Então, possivelmente, isso que São Mateus relatou era algo que ele já estaria vivendo. Por isso que ele deve ter relatado algo a mais, né, do que ele ouviu de Jesus ou aprendeu dele próprio, porque ele é seguidor de Cristo. Nós estamos aí cerca de 40, 50 depois de Cristo, esse evangelho é escrito, né? Ele já estava morto. Então, esses lavradores eram o povo judeus perseguidores, tanto de Cristo como da igreja, e até mesmo de profetas antes de Cristo, né? Inclusive Jesus chegou a dizer, chorando até, com compaixão, condoído, que Jerusalém não seria abençoada, próspera e teria paz enquanto não recebesse um dos seus pequeninos ou profetas de Deus, né? E ele ainda cita que, como ele quisera acalentar Israel ou Jerusalém, debaixo das suas asas, como a galinha cuida, acalenta dos seus filhos, dos seus pintinhos. E por conta dessa maldade toda é que se torna impossível, né, fazer isso. E Jesus, portanto, aqui revela a maldade dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos da época,
E, inclusive, nós percebemos que no versículo 45, eles mesmos se dão conta que essa parábola se referia a eles. Jesus, certa feita, disse que por parábolas falaria para aqueles que, ouvindo, não escutassem, e aqueles que, tentando compreender, não o compreendessem. No entanto, nessa parábola, até aqueles que perseguiam Cristo e que não estavam à luz do Evangelho entenderam o mistério necessário ser revelado aos discípulos. Agora foi até aos religiosos. Obviamente que isso foi bem claro, né? Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros. Eles fizeram o mesmo, mataram. E por último enviou seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o ordeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Aqui também tem a representação, né, do primeiro grupo, depois do segundo grupo, de chegar ao terceiro, do filho, da lei, né, e dos profetas. Aquele que estava acima da lei e dos profetas, o Filho de Deus, tá? Então, Deus enviou a lei por intermédio de seu anjo falando com Moisés. Muito bem. Moisés teve dificuldades para comandar o povo foi rebelde, o povo não aceitou, achava que era palavras, ou eram palavras, melhor dizendo, de Moisés, ao ponto que ele quebrou até mesmo as tábuas da lei. E Deus repreendeu e mandou ele fazer elas novamente. Então os servos de Deus já sofreram pressão e foram feridos, uns mortos, outros destruídos, exatamente por conta disso, de estar fazendo a vontade do Senhor. Então, desde a lei, e depois passando pelos profetas, já no tempo dos reinados, né? Os profetas foram mortos terrivelmente. E agora o Filho de Cristo também estava sendo perseguido, por seguir os seus ensinamentos, também estaria sendo perseguido. E esse porque era herdeiro de fato da vida, então vamos matar claramente, vamos matá-lo, porque assim nós vamos poder se apoderar da sua herança. E lançaram por toda mão dele e o arrastaram para fora da vinha e o mataram. É o que eles fizeram com Jesus, né? Tiraram ele do seu povo, caluniaram, injuriaram, disseram que ele era subversivo, condenaram, foi sentenciado à crucificação, tiveram a oportunidade de se arrepender daquele erro, pedindo, portanto, que Jesus fosse solto e que Barrabás continuasse preso, pois essa é a tradição, soltar alguém no dia da Páscoa. Mas não, fizeram o contrário. Soltaram o bandido e prenderam o santo. E até hoje continua se fazendo essas injustiças, condenando o inocente e soltando o culpado. Jesus padeceu por nossos pecados, nossas falhas e debilidades. Nós temos que dar valor para não fazer a mesma coisa que os fariseus estão fazendo. Fizeram e continuam a fazer. Agora Jesus não está mais em carne, está em espírito, a destra de Deus Pai. E a Bíblia nos cita para nós não pisar o sangue de Cristo, para tomar cuidado para não estar crucificando Jesus novamente. E nós
fazemos a mesma coisa do que esses lavradores maus quando não recebemos as suas santas palavras, transgredimos os seus mandamentos e seus ensinamentos, pecando, adulterando, prostituindo, roubando, matando, furtando e tantos outros pecados. Por isso devemos ter a consciência do Evangelho, se arrepender e de perdão em nome de Jesus, para que realmente a sua luz resplandeça sobre as nossas vidas e nós não venhamos, portanto, ser condenados ao fogo por estar crucificando a Cristo e pisando no sangue inocente dele, fazendo a mesma coisa que esses cruéis, detratores, terríveis homens fizeram. Deus veio para os seus, veio para os judeus, veio para a sua nação, mas ela não quis, escolheu o caminho errado, como sempre, né? Era uma constante na nação israelita essa rebeldia. Começa desde Abrão, eu diria até desde o começo de tudo, mas desde Abrão que começa, portanto, a promessa, né, com exatamente a criação de Israel, ou de Israel se tornar nação. Israel foi o nome dado por Deus a Jacó, neto de Abraão. Então, meus caros, que não sigamos o péssimo exemplo de Israel, que não nos espelhamos no péssimo exemplo dos religiosos da época, dos judeus, que não quiseram aceitar a Cristo de maneira alguma, porque duro será o juízo. Coisa horrível cair na mão do Deus vivo. É o que Jesus vai dizer no versículo 41. Diz-lhes eles, dará afrontosa morte a esses maus e arrendará, ou seja, tomará de volta a vinha, e dará a outros lavradores que ao seu tempo lhe deem os frutos. E essa vinha representa exatamente a promessa de bênção e de salvação que Deus passou a dar em nome de Jesus ou por Jesus a todos aqueles que aceitam seu Filho, não tendo mais o apartheid, a separação de judeus e gentios, samaritanos, mas sim todos podem sim alcançar a infinita misericórdia de Deus, a partir que aceitam o único Filho de Deus, ou unigênito, o único e primeiro Filho de Deus. Portanto, agora aquela vinha tão preciosa, que era tão próspera, fora dada para todos aqueles e aquelas que aceitam Jesus. Eu me lembro do episódio de Nabote, que cuidava da sua vinha. Jezabel olhava para ela, cobiçava, falava com Acabe para, de alguma forma, comprar aquela vinha. E Nabote não vendia. E aumentava o preço e Nabote não vendia. E queria, porque queria, Jezabel, mulher que queria se dizer que era profetisa, e mandar no marido, influenciando ele para o mal. Ele que era servo do Deus vivo, acabou virando as costas para Deus a partir de ter casado com ela, que era oriunda de outras terras e terras estranhas, que seguiu outros deuses. Então ela fez a cabeça de Acabe. E quando ela viu que não tinha mais jeito, ela mesma tomou a decisão. Mandou matar Nabote para tomar a vinha. Só que Nabote foi firme até o fim. Perdeu a sua vida, mas não perdeu aquilo que ele tinha de precioso. É um exemplo de persistência, de não ceder, de permanecer, que nós devemos fazer, meus caros. Podemos perder até a vida por amor de Cristo, essa vida mundana, carnal. Mas sabemos que a nossa recompensa já está garantida, que vamos receber a partir que passamos desse mundo para o outro.
Agora, quem não luta pelas coisas preciosas de Deus, pela salvação, não considera ela como um presente de Deus tão raro e precioso, realmente não só vai morrer nessa vida, mas também espiritualmente, porque será lançado no lago de fogo, ficando totalmente longe, distante, afastado de Deus para sempre. Então que não tememos um homem que tem poder para matar, assim a Deus, já que o temor a Ele é o princípio de toda a sabedoria, e a Ele, se temermos, pode o homem nos destruir, nos ferir, nos matar, mas a recompensa, ela é verdadeira, ela está garantida. Assim como Estevão, quando era apedrejado, via a glória de Deus e o Filho de Deus assentado à destra de Deus Pai. Quanto mais levava pedrada, quanto mais o seu corpo sofria, naquela agonia já de quase morte, mais ele louvava o Senhor e mais ele via a glória de Deus. Que assim sejamos, meus caros. Porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Esses homens maus que desprezam a palavra de Deus, que fazem mal ao próximo justamente por não estarem de acordo com a palavra do Senhor. E às vezes até usa o nome de Deus, mas é só o nome de Deus e não o nome de Jesus. E a Bíblia é enfática, dizendo: se aquele que não aceita o Filho, de maneira alguma ele pode aceitar o Pai. Isto é, ou seja, aquele que não aceita a doutrina de Jesus não tem um Pai. Só tem o Pai aquele que aceita Jesus. Bem como só tem Deus e Jesus na vida aquele que pratica o amor para com seu próximo. Do contrário, nada tem. É isso que nos revela as epístolas de 1 São João, se eu não equivoco, ou 2, as 3 epístolas. Fala bastante de amor. Então, meus caros, olha Deus mudando tudo. Deus dá para quem não tem nada, tirando daquele que às vezes tem pouco ou até mesmo nada, por falta exatamente de reverência à sua palavra. Os judeus desprezaram, agora a salvação está para todo aquele, para toda aquela que aceita Cristo Jesus, e que vão dar frutos, e esses frutos vão permanecer. Frutos esses do Espírito de Deus, gozo, alegria, temperança e tantos outros, fazendo bem para si mesmo e para o próximo, ganhando almas para Cristo. E chega a dizer Jesus ainda mais: nunca lestes na Escritura a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos vossos olhos. E faz uma indagação no final. A pedra que Jesus está se referindo, que os edificadores, que os construtores, pedreiros rejeitaram, é Ele próprio. Naquele tempo, a pedra de esquina era a pedra que daria a estrutura para a construção, para o muro, para uma casa, que servia como coluna para a edificação não cair. Pedra que aguentava todas as demais, que era uma amarração feita para as demais pedras ficarem juntas e a construção ter, portanto, solidez, ser sólida, era Jesus. Só que os edificadores rejeitaram, preferiu uma outra, falsa, ilusória, que não dava o sustentáculo necessário para uma construção. Foi o que os edificadores judeus fizeram. Já os edificadores
gentios ou edificadores que não faziam parte da promessa, bem como alguns poucos judeus aceitaram, mas a maioria, como o próprio Jesus mesmo diz e cumpre as Escrituras, rejeitaram essa pedra que foi posta cabeça do ângulo, exatamente, fazendo um desenho de um L, né? Sendo a coluna e a base para sustentáculo dessa parede ou casa, enfim. Pelo Senhor foi feito isso, por Deus foi feito isso. Jesus é essa pedra. E nós somos as demais pedrinhas vivas do Senhor, como revela São Pedro. Nós que obedecemos à vontade do Senhor. Agora os judeus têm por pedra outra pessoa. Simplesmente Deus, não creem na Trindade. Eu diria que a pedra de esquina para eles seria o seu próprio intelecto acerca do que eles sabiam da lei dos profetas, ou seja, para eles o que valia só o Velho Testamento, o que vale ainda, né? Cristo não pode ser o Cristo, porque o seu nome está mudado, porque não cumpriu algumas profecias. Já falei nesse assunto várias vezes. É um dos motivos pelos quais muitos judeus ortodoxos não se convertem a Cristo. Infelizmente eu vi faz pouco tempo um dito cristão se convertendo ao judaísmo, dizendo que agora sim, e que não tem lógica alguma, que é aberrante dizer que a Bíblia fala de Trindade. A Bíblia realmente não fala a palavra Trindade, muito menos a palavra unicista, né? Ou Deus uno. Pode ser uno em mesmo acordo. Agora que há divisão, isso é claro. Aí dizem que houve alteração por parte da Igreja Romana, e, enfim, existe uma série de fundamentos para forçar essa ideia estapafúrdia. Então, meus caros, nós somos bem-aventurados por fazer parte dessa construção divina onde Cristo é a pedra de esquina e nós somos as pedras vivas. E todos quantos que advirem, que aceitaram a Cristo. E não tem como nós sermos contra essa grande verdade, por mais que causa escândalo, como causou aos fariseus religiosos da época, que achavam que Jesus viria no berço de ouro, que Jesus tiraria eles do jugo do Império Romano, que Jesus faria aquilo que estava na sua cabeça, que não lhes atacaria, né? Não seria contra o judaísmo, algumas práticas da lei, melhor dizendo, contra os costumes e tradições dos fariseus, dos escribas religiosos da época e tantas outras coisas, né? Lembramos que o pensamento de Deus é diferente dos nossos. E estava escrito já lá na Taná, no Velho Testamento, e os escribas que tanto liam as Escrituras e reescreviam não percebiam isso. Os fariseus religiosos, é a mesma coisa que ocorre nos dias odiernos. As pessoas são bacharéis em teologia, já leram a Bíblia 5, 6, 7 vezes, no entanto não compreenderam absolutamente nada. Estão criando polêmicas, criando filosofias e mais filosofias que não dão em nada. Até eu ouvi recentemente um dito teólogo, estudado muito acerca do hebraico, um estudioso acerca do hebraico, enfim, uma notoriedade aí do assunto de Bíblia, de tradução do hebraico e tal, dizendo que na realidade Eva veio, não foi da costela de Adão, mas sim do pênis de Adão. E isso é uma balela.
Isso é uma criação de uma mente muito fértil que visa o lucro, porque você cria uma novidade dessa, né? Aguça o interesse das pessoas, em contrapartida se vende bastante livros e a pessoa, né, que está aí propagando uma mentira dessa, uma falácia dessa, enche a cola de dinheiro. E cada dia surge mais loucuras nesse sentido. Uma outra dizendo que Caim era filho do Senhor, da divindade, que Eva teria copulado com o próprio Deus. Se não copulado com o próprio Deus, Caim teria vindo do ventre de Eva como a encarnação de Deus, ou seja, Caim seria Jesus, seria o Deus encarnado, fruto do Espírito Santo, por conta de uma interpretação que muitos dizem que é equivocada do hebraico, por conta de preposição, enfim, de acordo com a linguística, o idioma, gramática. Pode ter acontecido que, ao passar dos anos, houve algum desgaste na escritura, né, dos relatos, entre aspas, bíblicos, né? Na realidade eram pergaminhos, quando não eram pergaminhos eram tablets, né? Hoje se fala de tablet, mas já existiam os tablets na época, os tablets de argila, isso há 1500 anos atrás, tem 3000 anos atrás, que eu digo antes de Cristo, né? Na realidade isso perfaz aí quase 5, 6, 7 mil anos atrás. Então, meus caros, outra balela. Como já disseram que Jesus teria casado com Maria Madalena, que teria tido um filho e que sua descendência estaria aí na França. E agora estão até dizendo que esse Emmanuel Macron, que é o presidente da França, seria descendente dos judeus, poderia ter até uma evidência com a parentela de Jesus, se não sendo descendente da filiação, né, dos filhos de Jesus, mas dos seus irmãos, ou de ancestrais bem próximos de Jesus, e que ele seria, né, é o que prega, está aí no YouTube, você pode conferir a teoria conspiratória, dizendo que ele será aquele que vai formatar e estabelecer a nova ordem mundial e é, portanto, o anticristo. E que Donald Trump vai contribuir para isso, ou já contribuiu, com a decisão de considerar a embaixada de Jerusalém, né? Acho que é Jerusalém, em Jerusalém e não a da capital Tel Aviv. Então veja, existem essas conspirações e nós temos que fugir disso, porque isso só traz mais problemáticas, invejas, lutas, porfias, perda de tempo. Deus não nos revelou isso claramente, então devemos nos conservar, fazer a vontade do Senhor, amando dele sobre todas as coisas, próximo a nós mesmos, até o seu grande dia, que ninguém sabe. Podemos até passar pela morte e não sermos arrebatados, ou sermos arrebatados, né? Quem sabe o nosso futuro unicamente é Deus, porque a Ele tudo pertence, inclusive o futuro. Então agora a igreja do Senhor, não mais a nação israelita, a Israel de Deus simbólica, espiritual, que corresponde a todos os moradores na face da terra que aceitam a Cristo, tem essa vinha agora. Deus tem o Espírito Santo de Deus, tem os dons, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Tem cura, tem libertação, tem transformação, milagres, sinais, prodígios, bênçãos, prosperidade e vida eterna. Isso que era privilégio só dos judeus, né?
Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu seus frutos. E nós somos aí a nação simbólica, a família de Cristo, que está espalhada pelos 4 cantos da terra. Então, louvamos ao Senhor por isso. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á. E aquele que sobre ela cair, ficará reduzido a pó. Os fariseus, os religiosos, escribas, saduceus da época, foram caídos, ou caíram nessa pedra. Foram reduzidos a pó. Porque a verdade, ela acaba com tudo. E a verdade é Jesus, que nos liberta, que nos transforma. E todos eles foram despedaçados, né, pela doutrina de Cristo, pela palavra. E aí, portanto, que os príncipes sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falavam deles. Que eles estavam caindo sobre a pedra. Né? Eles estavam tendo que enfrentar essa pedra, que seriam reduzidos a pó por não aceitar a Cristo. E enraivecidos, procuraram prender Jesus com medo de represálias do povo, já que o tinha como profeta. Não fizeram isso. Então, a lição principal dessa parábola, meus caros, é nós dar valor por aquilo que Deus nos deu, não por nosso merecimento, ou por conta da rejeição do seu povo, Israel. Nós não tínhamos nenhuma promessa nesse sentido, mas a graça de Deus superabundou e nos alcançou também ao reino de Deus, por Jesus, porque ninguém vai ao Pai senão por Cristo Jesus. Aceitamos a sua palavra, aceitamos o seu evangelho, a boa nova, que é o amor. E não façamos que nem os judeus, receberam bênçãos do Senhor, e quando vinha a bênção completa, cuspiram no prato que comeram. Não aceitaram aquilo que vinha da parte de Deus, Cristo Salvador, o Messias. Que não façamos assim. Que Deus os abençoe e até a próxima.